semestre que passou, agora o primeiro semestre de 2017, nós tivemos uma proposta junto com os alunos do quinto semestre de Direito. Era uma turma bem grande, em torno de 48 alunos, 50 alunos. E além de toda a atividade normal das disciplinas, do currículo, das ementas, do que tinha que ser realizado nessa disciplina, que foi chamada de personalidade empresarial, é a disciplina de personalidade empresarial, nós propusemos um projeto que se chamou Jovens Estudantes de Direito e Sociedade, aplicação prática dos ODS da ONU. Então, nesse projeto, nós fizemos 9 grupos, em torno de 5 ou 6 alunos, e esses alunos eles tinham que criar, bolar, enfim, colocar a imaginação, a criatividade em ação para construir um projeto onde eles iam atuar no contexto aqui dos municípios da região da Quarta Colônia, contribuindo com no mínimo mais um, 2 ou 3 objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. Então, eu deixei bem livre no início para esses grupos estudarem. Primeiro eles tinham que estudar os ODS, verificar de onde eles surgiram, então toda a passagem dos objetivos de desenvolvimento do milênio para os ODS. Que proposta é essa? Que metas existem dentro de cada um desses ODS? E aí verificar um problema que eles encontravam em algum dos municípios dentro do contexto deles. A partir disso, eles apresentaram na sala de aula e todos os grupos, toda a turma discutiu, avaliou, verificou se era possível estar sendo realizado o início dele dentro de um semestre. Escreveram um projeto, então tiveram que colocar no papel mesmo, escrever o projeto com o tema principal, com o objetivo geral, com os objetivos específicos, a clientela, a população que ele atenderia, qual seria a metodologia, como é que funcionaria, traçar um plano de ação. E esse projeto também foi apresentado, foi entregue tanto escrito quanto apresentado oralmente pelo grupo, e a partir daí a gente deu os primeiros passos. Então, cada um deles teve que fazer uma carta de apresentação, levar nos órgãos responsáveis no município. Então, nós tivemos muitos que contataram diretamente os prefeitos dos municípios, os vice-prefeitos, né, indo nas prefeituras apresentar esse projeto, ou as secretarias de educação. A grande maioria deles foi realizado em algum dos municípios da região da Quarta Colônia. Então nós tivemos em Agudo, em Dona Francisca, em Restinga Seca, e depois outros que foram realizados aqui dentro do contexto do Recanto Maestro e da ANF também. Então, ao longo de um semestre nós acompanhamos, nós avaliamos, eles tinham que estar entregando as tarefas, depois eles tinham também que estar mostrando os resultados, até fazer uma apresentação final com fotografias, com registros e com vídeos. E a partir disso nós tivemos ações muito interessantes, porque nós tivemos um projeto que se chamou Plantando Vidas, onde esses alunos foram visitar a prefeitura do município de Agudo, contataram também um engenheiro florestal, que também trabalha no projeto Oikos, que é um projeto da Fundação Antônio Meneghetti do Recanto. Depois eles foram, em parceria, à Universidade Federal de Santa Maria, no curso de Engenharia Florestal, solicitar uma doação de mudas, de plantas, de mudinhas, de árvores. Conseguiram mais de 100, encheram o carro, voltaram para Agudo com o carro cheio de árvores, foram numa escola, com crianças bem pequenas, começar a fazer uma educação ambiental. Então, com pequenas aulas, com vídeos, filmando essas crianças também, gravando entrevistas, pequenas entrevistas com eles, o que eles fazem para proteger o meio ambiente, o que eles cuidam, como é que eles estão mudando já a postura deles, e depois fazendo toda uma ação de plantio dessas árvores. Então, essas crianças, hoje, elas são pequenos disseminadores e multiplicadores dessas ideias, porque eles vão chegar em casa e vão puxar a responsabilidade também dos pais. Eu aprendi a fazer isso, por que você está fazendo diferente? A gente tem que fazer assim, para ajudar, para resolver. Então, esse foi um projeto muito bacana, com resultados, e que inclusive está continuando agora no segundo semestre. Depois nós tivemos um projeto muito bonito também, que envolveu uma comunidade de Restinga Seca que trabalha com a coleta do lixo e são catadores, na verdade, e que depois tem uma usina de reciclagem que vive em condições muito difíceis mesmo, e esses alunos foram lá, envolveram outros professores do curso também de Direito que foram fazer palestra com essa comunidade, com quem trabalha, fizeram toda a parte de como é que se organiza, como é que faz a coleta, o que usa, o que não usa lá dentro do lixão mesmo. E foi muito bacana porque esse foi um projeto que teve muito impacto
neles. Uma das alunas disse assim, nossa, encontrei uma amiga lá que foi minha colega de escola. E o que aconteceu com ela? Que hoje ela está aqui vivendo essa situação e eu estou na faculdade, eu estou na universidade, estou buscando uma vida diferente. Claro que tem condições, situações dentro de um contexto que acabam levando a isso, mas também tem sempre a escolha da pessoa. Então foi bem impactante isso, porque uma das coisas também que eu percebi, e de modo geral toda a turma, é que esses projetos, na pequena ação que eles tiveram, no pequeno alcance que eles tiveram, eles fazem o jovem desenvolver um pouco mais a maturidade. Porque eles têm que ir para um contexto, eles têm que encarar aquela situação. Como estudantes de direito, isso é fundamental, porque eles vão estar atuando dentro de uma sociedade que implica uma série de dificuldades, ainda mais hoje, e ainda mais a gente aqui dentro de um contexto que está longe dos centros maiores, não tem às vezes tantos recursos, e eles tiveram que proporcionar esses recursos também, de educação, de mudança de mentalidade, de aumentar a consciência, de mudar práticas, de repensar, de fazer diferente, e acabou atingindo crianças, jovens, adolescentes, pessoas adultas também. Depois nós tivemos um projeto em Dona Francisca propondo, um dos alunos sabe fazer muito bem os cálculos relacionados a se trocar todas as lâmpadas por energia solar. Como é que vai funcionar, o que economiza, o que melhora. E levaram todo esse projeto para o prefeito. Esse projeto chama Città Solare, Cidade Solar, onde a prefeitura já queria fazer isso há um tempo e vai começar um projeto piloto mudando todas as lâmpadas da praça de Dona Francisca, da cidade de Dona Francisca, a praça principal, para a energia solar. E aí já pensando para frente como é que pode começar a acontecer dentro do município essa mudança também. Então, outro que as alunas foram visitar a comunidade quilombola, que tem em Restinga Seca. Uma das alunas é de origem negra, afrodescendente mesmo, e foram lá visitar, fazer entrevista, verificar como é que são os costumes, a cultura, as danças, verificar as dificuldades historicamente deles, como a comunidade tem se mantido, tem crescido, tem feito ações também que vão proporcionando para a região e para a comunidade diminuir a questão de racismo ou de exclusão. E aprender com essas pessoas e trazerem para dentro da faculdade também, para dentro da sala de aula e mostrar que todos somos seres humanos, que não tem nenhuma diferença nesse sentido como inteligência. Então isso é só a metade, ainda tem mais 4 ou 5. Então são projetos que viabilizam o aluno ir botar a mão na massa, ou seja, ele sai dentro da sala de aula, isso mexe também um pouco com o conformismo, com a zona de conforto dele, ele tem que encarar uma situação onde futuramente ele vai estar agindo para ser um operador do direito, um agente do direito e ajudar a resolver essas problemáticas, e por que já não começar agora, né? Então são de fato contribuições pequenas, singelas, mas dos ODS em ação, levando o aluno da UF para fora, e um dos maiores pontos que eu posso verificar que realmente começou a acontecer é uma tomada maior de consciência, de responsabilidade social, de responsabilidade sobre si mesmo e fundamentalmente de maturidade. Meu nome é William Friedrich, eu sou aluno de Direito da Antônio Meneghetti Faculdade e hoje eu vou falar um pouco sobre o projeto ambiental Plantando Vida, desenvolvido junto à disciplina FOIO, qual foi desenvolvido no município de Agudo, junto à escola Dom Érico Ferrari. Esse projeto ambiental, em síntese, ele teve como objetivo fomentar a educação socioambiental nos alunos das séries iniciais da escola Dom Érico Ferrari. O projeto em si, ele teve como alicerce buscar que os alunos tivessem essa consciência, essa responsabilidade de entender como funcionam os projetos no que concerne a lida com o direito ambiental, com as questões ambientais, como tu desenvolve a tua atividade alinhada ao meio ambiente sem agredi-lo, como tu alinha a agricultura ao meio ambiente, a indústria ao meio ambiente. Tanto é que a escolha do município em si também foi pensada nesse sentido, por se tratar de um município essencialmente que lida com a agricultura,
Então, esse público-alvo, ele foi pensado já para que essas crianças elas crescessem com uma mentalidade diferente, uma mentalidade que soubesse utilizar o meio ambiente ao seu favor, um meio ambiente mais sustentável, de modo que eles tivessem um crescimento pessoal alinhado a um crescimento socioambiental mais correto. Meu nome é Pedro Henrique Hermes, eu sou acadêmico do 6º semestre do curso de Direito daqui da ANF, e dentro da disciplina de formação empresarial foi proposto a elaboração de um projeto pautado nas ideias dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, no qual a gente, nós dois, juntamente com mais 2 colegas, o Juan e a Rafaela, elaboramos o projeto Pequenos Cidadãos do município de Agudo, na Escola Santos Dumont, no bairro Caiçara. Esse projeto ele teve como objetivo proporcionar aos alunos do 4º ano do ensino fundamental algumas noções breves de cultura internacional, de língua inglesa, alguns conhecimentos básicos de ciência política, tributos, bem como algumas visitações na Câmara de Vereadores, na Prefeitura Municipal, bem como no fórum, com a ideia do Poder Judiciário. Além disso, a gente teve a ideia de proporcionar a essas crianças o ensino de educação financeira, para que na vida elas saibam como administrar seus próprios recursos, além de, ao final, proporcionar uma feira das profissões com a possibilidade deles começarem a pensar alguma profissão para a vida que seja condizente com aquilo que eles queiram ser, né? A gente escolheu o bairro Caiçara em virtude da vulnerabilidade social de muitas crianças e na ideia de conseguir fazer com que eles se tornem aquilo que eles realmente queiram fazer. O projeto de vida deles, né? Juntamente com essa ideia do projeto de vida dessas crianças. É interessante notar também como a gente conseguiu verificar, era bem visível, ao longo desses 2 meses que o projeto começou, metade de abril e foi até o final de junho. Como as crianças de fato conseguiram evoluir alguns pontos bem interessantes. Como eles tinham, antes de tudo, um problema de verificar, podemos dizer, como a própria vida deles se situa nesse ambiente todo, dentro da escola, dentro da família e dentro da sociedade que eles vivem. Então, a partir desse momento parece que eles caíram, digamos assim, na realidade que é aquilo que eles precisariam fazer, no caminho que eles deveriam trilhar, como eles deveriam fazer tudo. A gente também todo o tempo incentivava com que eles, o que eles pensavam das coisas, o que eles queriam ser no futuro, como eles deveriam fazer isso. E ao final a gente de fato verificou como, para boa parte, se não para todo mundo, a gente conseguiu acrescentar muito na vida delas. A gente tem nos relatos dos vídeos, algumas das crianças dizem assim, mudou muito minha vida. Antes eu já achava que eu não conseguiria ser médico veterinário. Vocês conseguiram me mostrar que eu poderia ser novamente. Então, ouvir isso tudo certamente não... Fez toda a diferença, né? Para nós, assim, verificando tudo isso, já valeu todos esses 2 meses aí de trabalho. Sem falar do aprendizado que a gente teve com eles, porque a gente foi pensando que a gente ia ensinar, mas a gente aprendeu muito mais com eles. A gente aprendeu como se comportar, como lidar com determinadas situações, como a gente mesmo se policiar, se controlar um pouco mais. E no decorrer de tudo isso,
eu acho que a gente acabou se ligando bastante com as crianças, né? A gente acabou desenvolvendo um vínculo muito legal com eles. Até hoje, quando a gente passa na rua, encontro eles, assim, é uma coisa bem legal. E tu vê, assim, como as crianças amadureceram mesmo, como o Pedro estava falando, desde o início do projeto. E tem uma situação que eu achei, assim, bem diferente quando a gente entrou lá. No primeiro dia a gente fez uma atividade que, se eu não me engano, tem por nome Teia, onde as crianças, a gente joga aquele novelo de lã e elas vão se apresentando, assim. E a maioria, todas as criancinhas, elas tinham sempre as mesmas coisas, pareciam. As profissões não mudavam, elas queriam ser ou policiais ou professores. Uma queria ser médica, não, uma queria ser veterinária e outra enfermeira. Depois, até mesmo das visitas técnicas que a gente fez, que foi muito bacana, as crianças abriu muito mais o leque de... Agora me faltou a palavra. Possibilidades. O leque de possibilidades. Tu via elas querendo ser muito mais. Elas, conhecendo outras profissões, elas acabavam descobrindo que a vida não se limitava a ser somente policial, somente professor. Elas podiam ser promotor, podiam ser um juiz, um vereador, um político. Até foi muito legal quando a gente foi no gabinete do prefeito, né? Quando eles chegaram no gabinete do prefeito, foi uma coisa muito curiosa. Até do fato do tapete, tu lembra, Pedro? Foi muito legal. Eles chegaram esse só um comentário, assim, foi muito bacana. As crianças, elas chegaram e a coisa mais curiosa que eu achei, assim, até meio que me emociona no momento, elas tinham um tapete daqueles decoro que é meio costurado, assim, as partezinhas pretas com as brancas. E elas chegaram, a primeira coisa que elas foram mexer foi no tapete. Todo mundo colocou as mãos no tapete, tu lembra? Foi, assim, uma coisa bem... Tipo, um estalo, sabe? Tipo, como às vezes a nossa realidade, aquilo que a gente vive é muito diferente daquilo que outras pessoas vivem. Às vezes a gente está tão focada no nosso mundo, na nossa vida que, para muitos, quando a gente se dá conta, comparando a nossa vida com a vida de outros, nossa vida é muito mais perfeita, com certeza. Esse projeto, ele mostrou que, mesmo a gente na correria do dia a dia, como nós 4 do grupo, a gente trabalha, estuda, tem uma série de coisas para fazer. E mesmo assim, com o projeto, a gente viu que é possível ter um tempo, né, Pedro? O nome do projeto Pequenos Cidadãos também não foi à toa, né? Foi, obviamente, dar início a eles uma vida de realmente cidadãos, não mesmo na esfera pública, vamos dizer assim, mas mesmo da própria vida, da própria meio que vivem, da própria profissão que queiram seguir, até mesmo a partir do momento que a gente ensina eles na própria escola. Exatamente. E é algo que a gente verificou, assim, que a gente fica muito feliz, é que de pequenos eles não tinham nada, né? Eles realmente eram muito grandes de espírito, de conhecimento, de vontade, e que, com certeza, por nós, assim, eles saíram muito mais grandes depois desse projeto, por mais pequeno que foi, por mais pouco tempo que a gente teve para trabalhar tudo com o que a gente queria, a gente conseguiu realmente ter ótimos resultados. Eles abriu, vamos dizer assim, a visão deles, e a cada dia a gente, como a gente mencionou, eles estavam melhorando, né? Dava para ver que muita coisa mudava, né? E ao final de tudo, a gente consegue ver como a forma que eles abraçaram a gente, que continuavam e diziam, prof, vamos ficar mais tempo. Então, acredito que a gente conseguiu fazer pelo menos um pouco de diferença na vida deles. Com certeza. Acho que é isso, né? Mudou muita coisa por causa
que eu não estava mais acreditando que eu ia ser médica, e agora vocês estão. Nós criamos o projeto. Na realidade, foi uma ideia um pouco diferente que acabou se misturando, porque a professora Patrícia, ela instigou que a gente criasse os projetos devido aos ODS, né? E aí, eu e o Rua tivemos uma ideia de ensinar inglês para crianças de comunidades carentes, e o Pedro e a Débora tiveram outras ideias. Outra ideia que seria basicamente instigar um instinto de cidadania, digamos assim, em crianças carentes. A gente resolveu juntar essas duas ideias e fazer apenas um projeto. A partir dessas ideias que a gente teve, então, a gente foi para a escola e começou, primeiramente, as 2 primeiras semanas foram de aulas de inglês. Nós chegamos na escola e nós vimos que o que a gente imaginava, todas as aulas que a gente havia planejado, teriam que ser modificadas, porque nós tínhamos uma ideia do que essas crianças conheciam do mundo e sabiam da realidade deles, e acabou sendo uma coisa totalmente diferente. Nós chegamos lá prontos para dar uma aula de inglês nível básico, assim, para eles poderem ter uma noção real do inglês, e nós acabamos notando que eles não tinham muita noção de países, mundo estrangeiro mesmo, e a gente resolveu dar um pouquinho dessa noção para eles, para que a aula de inglês não ficasse totalmente fora de contexto, para que eles realmente pudessem utilizar isso no futuro de alguma maneira. Claro que 2 semanas de aula não é nada muito enorme, não dá para colocar um conteúdo imenso em cima disso, mas nós gostaríamos de, primeiramente, o intuito do projeto foi instigar eles a aprenderem coisas novas. Então, dar esse conteúdo, dar o início desse conteúdo e fazer com que eles queiram realmente continuar aprendendo a partir disso. Aí, então, a gente notou essa questão de ter que modificar essas aulas para que eles pudessem compreender melhor o inglês. E aí, a partir disso, a gente... Foi engraçado, porque nós chegamos na sala de aula, descobrimos que eles não tinham conhecimento assim, de o que são outros países, o que são outras cidades, eles ficavam muito confusos com isso. E foi uma situação que nos surpreendeu muito. A gente perguntou para eles no primeiro dia de aula se eles já tinham visitado outros países, e aí eles disseram que sim. A gente ficou muito surpreso por isso e perguntou que países que eles haviam visitado, e essa foi uma situação tanto cômica quanto trágica, porque a gente notou que o conhecimento, a realidade deles era de fato muito diferente daquilo que a gente imaginava. Aí a gente fez essa pergunta para eles, eles falaram que já haviam visitado outros países, e aí a gente perguntou que países que eles visitaram, e eles começaram a falar nome de cidades da região, ou seja, eles não tinham aquela noção de mundo completo. E a partir disso a gente notou que nós precisávamos dar essa noção de mundo a eles.
eu vejo, que eu percebo e também que eu vivo é, primeiramente, uma grande preocupação e uma grande responsabilidade, mas também fazer a educação disso, do quê? Da ecobiologia primeiro e da sustentabilidade. Porque não adianta a gente desenvolver uma série de ações bacanas, legais, que depois vão dar algum resultado, vão para fora, ou mesmo acontecendo aqui dentro, se não existe uma forma mentes, um modo de ver, um modo de pensar, um modo de encarar, que sustenta depois essas ações. E o que é essa ecobiologia que o professor Antônio Meneghetti tanto nos ensinou? É de fato uma integração, não é só uma harmonia, porque as coisas nem sempre são harmônicas. Precisa da desarmonia também e da crise para colocar, muitas vezes, iniciar tantos movimentos e formas diferentes. E a vida é assim, a natureza é assim todo dia, o clima, o tempo é assim. Então, essa integração é, de fato, o homem no lugar onde ele está, no ambiente onde ele está, no contexto onde ele está. Como é que ele respeita, como é que ele cuida, como é que ele age, como é que ele ajuda esse lugar, como é que ele constrói esse lugar, como é que ele organiza. Porque enquanto ele faz isso, esse lugar que é um ambiente vivo, que está dentro do nosso planeta, que é um grande organismo vivo, que sustenta tudo como vida, como força de vida, como energia, como força para produzir tudo. Esse lugar também ajuda essa pessoa, ou ajuda essa vida, esses projetos, esses negócios, essas empresas que ali estão. Então, é essa relação dialética, onde você ajuda o ambiente e o ambiente te ajuda, que são alguns dos princípios da ecobiologia, e depois da sustentabilidade com uma visão também dentro do viés ontopsicológico, que o Recanto nos ensina. E eu vejo que eu comecei a aprender isso também, desde que eu vim para cá. Então, com isso a gente começa com pequenas ações, desde cuidar muito bem o nosso espaço, limpar muito bem a nossa casa, as nossas coisas, não só interno, mas fora. Isso também traz um respeito para aquilo que a gente está fazendo, um respeito com a gente mesmo, um cuidado com a gente mesmo, um cuidado e um respeito com o próprio corpo, porque ali está a nossa inteligência. E depois, nessa relação, uma coisa revigora a outra. Você ajuda esse ambiente também te dá força, te regenera, te dá novas ideias, mas nada vem se você não faz. Nada vem se não tem o teu trabalho, a tua força em ação ali. Então, o primeiro ponto que eu vejo é isso. Em termos de sustentabilidade, em termos de ecobiologia, em termos que depois aflora em ideias que podem contribuir com os ODS. Mas eu vejo que esse ponto é a base para fazer projetos depois que contribuem com os 17 ODS de uma maneira muito mais consciente, muito mais real, muito mais pé no chão e muito mais pensando a longo prazo também. Inclusive a educação das próximas gerações que vêm aí, que passam por isso. Então tem inúmeros projetos. Tem projetos que estão relacionados à educação, tem projetos que estão relacionados à arte, à cultura, tem o Projeto Oikos, que é um grande projeto de educação e de responsabilidade, educação ambiental também e responsabilidade social, mas isso já é um fenômeno depois, um resultado dessa forma mentes que a gente aprende diferente. A coleta do lixo, mas não adianta só separar por separar, não adianta só cuidar por cuidar, não adianta só plantar árvore por plantar, mas o que sustenta isso como uma nova lógica que está coligada, que está conectada ao que é a vida mesmo. Eu tenho mais uma pergunta que me ocorreu enquanto tu falava, a última. A ONU fala muito em formar cidadãos globais, que atuam aqui, mas impactam o mundo. De que modo a ANF e a Fundação hoje trabalham para isso? Porque trabalham, né? Sim, existem inúmeros projetos e cada vez ideias de projetos novos também. Então, a gente tem em torno de 800 alunos nos cursos de graduação da ANF. A gente tem inúmeros projetos, como o projeto Orquestra Jovem Recanto Maestro, o projeto Jovem Tecnologia, o projeto Formação Inteligente por meio da leitura. Esses que eu posso citar agora, mas são tantos outros, em torno de 18, 20 projetos. E esses projetos são partindo dessa base, né, verificando quais são esses pressupostos de diferença mundial propostos pela ONU, que a gente não tem que pegar uma situação e ficar criticando. Ninguém resolve, o governo não resolve, ninguém faz, então nós vamos deixar como é que tá ou só vamos brigar. Não, a gente pega, entende, estuda, vê o que seria a nossa responsabilidade ali, verifica onde pode estar fazendo e simplesmente vai e faz. É dessa maneira que vai para frente e funciona e a gente vê os resultados. Então, pegar uma grande ou grandes diretivas mundiais que são dadas sim pela ONU, né, pela Organização das Nações Unidas, junto com a proposta grande dos ODS, que também é a nível mundial, nós não vamos resolver o mundo, mas se a gente pega isso e começa a agir dentro do nosso contexto local,
Olhar para nós mesmos em primeiro lugar. O que a gente pode fazer de melhor a cada dia, como é que a gente pode crescer a cada dia, como é que a gente pode contribuir com esse outro. Porque o professor Antônio Meneghetti dizia tantas vezes, o outro também sou eu. Aquilo que eu fizer para mim e for de valor, eu vou estar contribuindo com o outro. E com o contexto onde eu estou. Aquilo que eu fizer para mim, ou for falso comigo mesmo, ou prejudicar alguma coisa, eu vou achar que estou prejudicando o outro, eu estou fazendo também para mim. Então é junto, não está separado. A gente enxerga ou pensa tudo separado, mas é tudo junto.